Olá professor, tudo bem? Sou o Matheus e esse aqui é o meu documento, tá? Eu vou começar aqui com o primeiro exercício da minha lista, que é o exercício da lista 1, número 11, tá bom? Matheus aqui meu nome. Dado esse circuito, os valores dos resistores, ele está pedindo para calcular o Vzinho, cada uma dessas correntes e desenhar o circuito equivalente. Então a gente começa aqui o primeiro passo, calcular a resistência, o resistor equivalente entre 1 e 2. Então o passo a passo está aqui, ele dá 1/6. Depois eu calculo a resistência equivalente entre esse primeiro resistor equivalente e o resistor número 3. Então passo a passo também está aqui, deu 1/4. Certo? E aí a gente começa a calcular o que pede no exercício, tendo em base que a tensão é a mesma em todos os resistores, porque eles estão em paralelos, ou seja, este ponto aqui é o mesmo desse, que é o mesmo desse. Este ponto aqui é o mesmo desse e é o mesmo desse. Então todos esses resistores tem a mesma tensão sobre eles, bem como o resistor equivalente, que foi o que a gente calculou. E como a gente já tem a fonte de corrente, é só a gente aplicar a fórmula. A tensão é igual ao resistor vezes a corrente, 1/14 vezes 28, então a gente tem que a tensão Vzinho é 2 volts. Agora, para calcular as correntes em cada uma das resistências aqui, a gente vai colocar na mesma fórmula e aí a gente vai colocar aqui a corrente é a tensão dividido pelo resistor. Então a corrente 1 vai ser de 4 amperes, a corrente número 2 vai ser 2 dividido por 1/4, vai dar 8 amperes, e a corrente número 3 vai ser 2 dividido por 1/8, 16 amperes. E desenhando o circuito equivalente, vamos ficar com esse daqui. Resistência equivalente de 1/14 ohms, a tensão aqui, e 28 amperes no gerador de corrente. Passando agora para o meu segundo exercício da lista 2, é o número 20, Matheus aqui meu nome. Então ele pede para calcular o circuito equivalente de Norton. Então a gente vai ter algumas sequências aqui. Para calcular primeiro a gente precisa calcular essa corrente IA, porque esse gerador aqui, esse gerador de corrente aqui, ele está em função de IA. Então a gente vai ter que calcular o IA. Então para calcular IA, vamos aplicar o divisor de tensão no resistor de 40 ohms, esse resistor aqui. Então vai ficar como nossa conta? 40 dividido por 10 mais 40 vezes a tensão que está no resistor de 40, que é de 12 volts. Então 40 sobre 50 vezes 12, a gente tem que a tensão é de 9,6 volts. Então com isso podemos calcular IA, que é a tensão vezes a resistência. A tensão é igual a resistência vezes a corrente. Então a gente tem o valor da tensão e da resistência, só dividir um pelo outro para achar a corrente. A gente tem que a corrente IA vale 0,24 amperes. E então 4,5 IA é 1,08 amperes. Substituindo, a gente vai começar a encontrar a sequência de Norton que pede, né? Então a gente vai sempre aplicar as transformações seguintes. Um gerador, uma fonte de tensão, mais um resistor em série, a gente pode trocar por uma fonte de corrente mais um resistor em paralelo e vice-versa. Então o nosso primeiro circuito ele vai ficar assim, né? Redesenhando e colocando os valores. Então a nossa primeira tensão de Thevenin, ela vai ser calculada com base nesse
gerador de corrente, nessa fonte de corrente, vezes o nosso resistor que está em paralelo com ela. Então, fonte de corrente mais o resistor em paralelo. Aí a gente tem que a tensão de Thevenin vai ser 10,8 volts. Redesenhando o circuito, a gente vai ter a fonte de tensão com o mesmo resistor, só que agora em série. E então aqui a gente vai ter duas fontes de tensões. Como elas estão em série, podemos somá-la. Então o nosso circuito vai ficar com essa carinha aqui, né? Somei as duas fontes de tensão, o resistor está em série ainda e o resto continua igual. Então agora a gente vai calcular, vai transformar essa fonte de tensão com o resistor em série numa fonte de corrente com o resistor em paralelo. Então aqui está a continha, a nossa fonte de corrente ela vai ter 2,28 amperes. Então já coloquei aqui redesenhando, então a fonte de tensão em série com o resistor virou a fonte de corrente em paralelo com o resistor. E aí agora a gente vai calcular o resistor paralelo, o resistor equivalente entre esses dois paralelos. Vai ficar 10 vezes 40 sobre 10 mais 40, 400 sobre 50, 8 ohms. Então redesenhando mais uma vez o circuito, a gente vai ter isso aqui. Transformando essa fonte de corrente com o resistor em paralelo numa fonte de tensão com o resistor em série, a gente tem que aplicar aqui a continha, a gente vai ter que a fonte de tensão vai ter 18,24 volts. Redesenhando, a gente vai ter a fonte de tensão em série com o resistor de 8 ohms e em série com 5 ohms. Somando os dois, porque estão em série, a gente vai ter um resistor equivalente de 13 ohms. Redesenhando o circuito, ele vai ficar assim. Agora, isso seria Thevenin. Como a gente quer o circuito equivalente de Norton, a gente precisa transformar a fonte de tensão em série com o resistor numa fonte de corrente em paralelo com o resistor. Então, fazendo as continhas, a gente vai ter que a fonte de corrente ela vai ter 1,40 amperes e o circuito final redesenhado vai ficar assim. O meu terceiro exercício é o da lista 3, o número do exercício é o número 3 também. Matheus, meu nome aqui. Então, é esse o desenho que a gente tem. E ele pede para a gente calcular esse V0 aqui quando T é maior que 0. Para isso, a gente precisa ter algumas considerações iniciais. Então eu coloquei que a chave estava fechada e o capacitor já estava carregado quando T igual a 0, certo? A outra consideração inicial é que a tensão no capacitor, aqui, de 3 microfarads, é a mesma do resistor de 4 kΩ, pois eles estão em paralelo. Então, este ponto aqui é o mesmo daqui, este ponto aqui é o mesmo daqui, certo? Então, ambos têm a mesma tensão. Agora, aplicando o divisor de tensão no resistor de 4 kΩ, a gente vai ter o quê? A tensão V0 é igual a 4 kΩ dividido por 2 kΩ mais 4 vezes 6 volts da fonte de tensão. Então a gente vai ter o valor de 4 dividido por 2 mais 4 é 6. A gente vai simplificar esse 6 com esse 6. A gente vai ter que o Vzinho 0, quando T é antes de 0, ele é igual a 4 volts. O segundo passo, na verdade o terceiro passo, né, é para T maior do que 0. Então esse é o circuito que a gente vai ter. Em T igual a 0, a chave vai abrir, certo? E aí
o capacitor vai começar a descarregar. Então, T menor que 0, o circuito estava fechado e o capacitor carregando. Por isso, quando a gente aplicou aqui, a gente tinha uma tensão já no resistor de 4 ohms, que era a mesma no capacitor. Em T igual a 0, o circuito abre. Portanto, em T maior do que 0, não vamos ter corrente circulando nessa parte. A única corrente que a gente vai ter vai estar circulando aqui, porque a gente vai ter a tensão aqui dentro. Então, a gente vai fazer o seguinte, o circuito vai ficar dessa forma, somente o resistor de 4 kΩ e o capacitor de 3 microfarads. A gente vai calcular essa constante, que é igual à resistência de 4 kΩ vezes o capacitor, que de 3 microfarads. Então, essa constante de tempo. Então, que o capacitor demora para descarregar. Então, a gente tem que 4 vezes 10 a terceira ohms vezes 3 vezes 10 a menos 3 Faraday. A gente vai simplificar esse 10 a terceira com 10 a menos 3, vai ficar 4 vezes 12, a gente tem que a constante de tempo é de 12 segundos. No último passo a gente vai ter aqui o nosso V em função de T, para T maior que 0, ele vai ser o V0, que a gente já calculou aqui, vezes exponencial elevado a menos T, dividido pela constante de tempo a constante de tempo que a gente achou em cima. Então a gente vai ter que o V0 de T, ele vai ser 4 volts, vezes E elevado a menos T, dividido por 12, para T maior do que 0.